Olá pessoal, tudo bom com vocês? Resolução de mais uma questão do Enem, questão do Enem 2013. Questão simples, vem para resolução comigo agora. Uma pequena fábrica vende seus bonés em pacotes com quantidades de unidades variáveis. O lucro é dado pela fórmula, então a gente deu a fórmula do lucro, onde X, o que é o X? É a quantidade de boné contido neste pacote que ele citou anteriormente. A empresa pretende fazer um único tipo de empacotamento que tenha lucro máximo. Então, o que acontece, galera? Presta bastante atenção. Ele te deu uma fórmula que relaciona grandezas. Quais são? Ela relaciona a grandeza X, que significa a quantidade de bonés no pacote, e L, que é o lucro, né? E aí ele pede para você, do nada, ele fala de um tal do lucro máximo. Tá? Então, toda vez que tiver essa palavra max ou mínimo, ou seja, máximo ou mínimo, ele está relacionado com um tal de um vértice. Né? É uma parábola, neste caso é uma função do segundo grau, correto? Então, o que acontece? Logicamente, essa equação aqui, essa expressão, ela representa uma parábola. Ela é com cavidade voltada para baixo por causa desse menos aqui no x ao quadrado. E essa ponta mais alta aqui é o que a gente chama de max, que ela está localizada exatamente no vértice. Então, quando a gente fala de max ou mínimo, máximo ou mínimo, está falando de vértice. E neste caso, eu tenho um par que determina o vértice. Eu tenho a quantidade de boné, é chamada de x do vértice, e eu tenho a quantidade do lucro, né, que é o L, então é o L vértice. Os dois vão formar o meu lucro máximo, vão formar o meu vértice. Aí ele vem para a pergunta, né? Para obter o lucro máximo, os pacotes devem ter quantos bonés? Qual é a quantidade de boné no pacote? Então ele quer o x do vértice, né? Então, para encontrar o x do vértice, basta usar a fórmula menos b sobre 2a. Talvez você vai ter dificuldade para gravar, tá? Mas é só lembrar da fórmula de Bhaskara. Não é menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a? É só apagar essa parte da raiz, pronto. Sobra o menos b sobre 2a. Então, essa fórmula é a fórmula que me fornece o valor do x do vértice, o x que gera resultado máximo. E aí basta fazer, o a é o que fica antes do x ao quadrado, nesse caso, menos 1, o b fica antes do x e o c fica sozinho. Então, vai ser menos o valor de b, que é 12, sobre 2 vezes o valor de a, que é menos 1, que fica antes do x ao quadrado. Em cima, menos 12, embaixo, menos 2, menos com menos mais. Qual é a quantidade de boné que tem que ter no pacote para dar lucro máximo? Quantidade 6. Basicamente é isso. Espero ter ajudado vocês. Forte abraço, fiquem com Deus, bons estudos e tamo junto.